Oi, sou a Arya. Imagine que não é capaz de dizer: estou com fome, estou sofrendo, obrigada, eu amo você. Se imagine preso dentro de um corpo que não obedece às suas ordens. As pessoas estão ao seu redor, mas você se sente sozinho. Não seria fácil, não é? Bem, eu vivi por anos me sentindo assim. Anos desejando a capacidade de conectar, expressar e compartilhar com os outros. Talvez você esteja se perguntando sobre o motivo. Bem, eu caí de uma árvore. Eu era a única filha dos meus pais. Nós éramos uma família de classe média e morávamos em uma pequena casa com um jardim deslumbrante, que tinha um velho carvalho que se dizia ser ainda mais velho que meus avós. Quando meu pai comprou a casa, ele encontrou uma casa na árvore construída pelas crianças que moravam na casa antes de nós. Depois de muito convencido, meu pai concordou em consertar a casa da árvore. Ele até fez uma escada de madeira para que eu pudesse subir na árvore facilmente. Me lembro de ajudar meu pai a decorar as paredes com pôsteres e fotos da minha banda favorita. Por um segundo você pode estar pensando, que família linda! Mas não era exatamente o caso. Sabe, minha mãe era uma mulher mal-humorada que gritava muito e nada que eu ou meu pai fizéssemos podia agradá-la. Ela passava toda a noite fumando cigarros na frente da TV e depois dormia o dia inteiro. Quanto ao meu pai, ele passava o tempo todo trabalhando para poder pagar as contas e comprar comida para a gente. E eu, depois que chegava em casa da escola, não tinha mais nada a fazer além de brincar com minhas bonecas na casa da árvore. No meu 13º aniversário, meu pai me comprou o melhor presente de todos os tempos. Ele me comprou um cachorrinho branco que era super fofo. Eu o chamei de Bola de Neve. Talvez esse cachorro me fizesse companhia para que eu não ficasse tão sozinha. Eu amei o Bola de Neve e ensinei muitos truques para ele. Costumávamos passar o dia todo juntos na casa da árvore. Só voltávamos para casa para jantar. Dessa forma, evitávamos os gritos de minha mãe e suas longas brigas com o meu pai. Eu olhei muito o céu durante meus dias na casa da árvore. Naquela época, meu pai só voltava para casa depois que o sol se punha, então eu observava as estrelas iluminando o céu. Elas eram incríveis. Eu sabia que aquelas estrelas não eram nada além de meteoros viajando rapidamente pelo céu enquanto queimavam, mas tudo que meu pai me contou sobre eles os fazia parecer mágicos. Uma vez eu estava olhando o céu com o Bola de Neve e esperando meu pai voltar para casa. Quando ele chegou, ele subiu e sentou do meu lado. Ele disse: essa estrela cadente é um desejo que se tornou realidade para alguém lá fora no mundo. Um desejo? Perguntei. Ele explicou. Há muito, muito tempo havia um homem pobre orando aos deuses todos os dias. No entanto, os deuses estavam sempre ocupados, então eles não responderam. Um dia ele gritou tão alto e as montanhas tremeram. Os deuses olharam para ele e ouviram seus problemas. Eles ficaram tão tristes e choraram estrelas cadentes. Assim, sempre que viam uma estrela cadente no céu, faziam um desejo e os deuses os tornavam realidade. Mas isso pode ser possível? Perguntei. E ele respondeu: lendas são uma coisa bonita de se ouvir, mas não de acreditar. Se as lendas são tão antigas, como podemos saber se são verdadeiras ou não? Perguntei. Ele apenas sorriu para mim e disse que era uma hora de voltar para casa. Na mesma noite, enquanto eu estava deitada na cama abraçando Bola de Neve, parecia que minha vida estava desmoronando. Minha mãe estava gritando histericamente com meu pai, dizendo a ele que o dinheiro que ele estava trazendo não era suficiente e que ele deveria começar a buscar um emprego extra. Ela disse que não podia mais sair com as amigas porque estava muito envergonhada. Ela não podia comprar vestidos novos toda vez que saíam com suas amigas. Vi o Bola de Neve olhando para mim como se ele quisesse dizer: que mulher boba! A luta e os gritos altos continuaram por um longo tempo até que eu não pude mais. Eu escapei pela janela e fui em direção ao carvalho no jardim. Tudo ao meu redor estava escuro. Atrás de mim estava o Bola de Neve. Nós rastejamos muito silenciosamente para que ninguém nos ouvisse e chegamos na casa da árvore. Estava muito escuro, então perdi um passo na escada e depois minha perna escorregou. A última coisa que me lembro daquele dia foi que depois que caí com força no chão, tudo ao meu redor ficou confuso. O Bola de Neve parecia distante, embora eu pudesse vê-lo pulando ao meu redor. Então eu não senti mais nada. Depois de um tempo, me senti acordando. Minha cabeça doía e eu não conseguia sentir nenhuma parte do meu corpo. Perdi completamente o controle sobre as partes do meu corpo. Até meus olhos eu não conseguia abri-los. Eu podia sentir a luz ao redor, mas era muito difícil abrir os olhos. Oh não, o que tinha acontecido comigo? Estava presa em meu sono ou foi pior que isso? Eu morri? Eu não sabia muito sobre a morte, exceto que após a morte uma pessoa se afoga na escuridão. Mas essa escuridão que eu senti era diferente, completamente diferente. Eu podia sentir meu corpo congelando. De repente eu vi alguém. Se eu podia ouvir, isso significava que eu não estava morta. Graças a Deus. Pelo seu tom de voz, percebi que era um médico falando com os meus pais. Ele disse que o dano que ela sofreu na cabeça devido à queda resultou em um grave sangramento interno no cérebro, impedindo a entrada de oxigênio suficiente em seu corpo, resultando em coma. Mas eu não estava em coma. Eu estava lá com eles. Ouvi meu pai chorando e minha mãe perguntando sobre as taxas de tratamento.
Eu queria gritar, chamá-los, dizer alguma coisa, qualquer coisa, mas eu não conseguia nem falar naquele momento. De repente, eu era apenas um vegetal, incapaz de fazer qualquer coisa além de ouvir. A maioria das pessoas não pensa duas vezes antes de conversar ou se conectar com outras pessoas. Elas fazem isso automaticamente. Mas eu não tinha como falar com ninguém. Nos últimos 13 anos, eu tinha sido uma garota normal. Uma garota que amava seu pai, seu cachorro e que adorava brincar. Eu estava feliz e saudável, mas agora, de repente, tudo havia mudado. Os médicos não sabiam o que fazer. Eles pensavam que eu estava completamente em coma, mas sempre me trataram bem. Todo o tempo que passei no hospital, só ouvia a voz do meu pai. Minha mãe desapareceu completamente. Eu não sabia onde ela estava e não ouvia nada relacionado a ela, até o dia em que os médicos disseram que não havia mais nada que eles podiam fazer e que era melhor eu voltar para a casa dos meus pais. Ouvi minha mãe discutindo com meu pai, ela não me queria de volta em casa. Eu era, segundo ela, um fardo que ela não queria carregar. Mas eu fui para casa de qualquer maneira. Fiquei feliz porque estava voltando para casa. Eu ouvi meu pai dizendo à minha mãe que ele terminou a casa na árvore porque essa foi a última coisa que eu pedi para ele fazer. Por isso, ele insistiu em me trazer de volta para casa para que eu pudesse estar perto das coisas que amava. No entanto, as coisas correram ladeira abaixo. Perdi minha capacidade de me mover. Eu falhei em todos os exames mentais que fizeram comigo no hospital. Então, os médicos disseram aos meus pais que eles poderiam me tratar como se eu não existisse. Meu regresso à casa foi apenas uma tentativa desesperada de manter meu corpo inconsciente e confortável até eu morrer. Meu pai tentou o máximo para me manter confortável e isso realmente irritou minha mãe. Seus amigos pararam de visitar depois de um tempo e o dinheiro que o pai estava ganhando não era mais suficiente. As máquinas que estavam me mantendo viva eram muito caras. Antes eu era capaz de escapar dos gritos e reclamações de minha mãe, mas agora eu estava presa sem que eles soubessem que podia ouvi-los. Tudo parecia um pesadelo. Quando meu pai me comprou bola de neve, eu pensei que ele era muito inteligente e podia me entender sem que eu precisasse falar com ele. Mas meu pai costumava rir e dizer: os cães são tão inteligentes quanto uma criança de 3 anos. Eles podem sentir quando você está feliz, triste ou assustado, mas não conseguem ler sua mente. No fundo, eu sabia que o Bola de Neve não era um cachorro comum. Ele era especial o suficiente para poder ler meus pensamentos porque tínhamos esse vínculo insano. Toda vez que meus pais começavam seus jogos de gritos, eu ouvia o Bola de Neve se sentar do meu lado e latindo em voz baixa, como se ele me dissesse que tudo ficaria bem. Eu tinha certeza que o Bola de Neve sabia que eu era uma prisioneira no meu corpo, ao contrário do que todo mundo acreditava. Ele nunca saiu do meu lado. Sua respiração era meu único conforto. Por um tempo, eu costumava me divertir com meu pai quando ele entrava no quarto à noite e começava a mover meu corpo para a esquerda e direita para ajudar meu sangue a circular. Depois que ele terminava, se sentava do meu lado e conversava comigo por mais ou menos 1 hora sobre o dia dele, como costumava fazer antes, mas isso não durou muito. A última conversa que ele teve comigo foi sobre como estava cansado, tanto física como mentalmente, que estava muito chateado por ter perdido sua filha, a única pessoa no mundo inteiro que costumava ouvi-lo. Naquele dia, eu ouvi soluçando tão alto. Então ele de repente disse: não aguento mais olhar para você assim. E depois disso, ele parou de falar comigo por completo. 1 ano rapidamente se transformou em 2 e eu senti a pessoa que costumava ser desaparecendo. Não apenas meu corpo, mas também as minhas memórias. Minha mãe disse que já estava cansada com as minhas coisas ocupando muito espaço e que ela poderia usar esse espaço. Meu pai não foi capaz de recusar, então ele apenas disse que iria mudar minhas coisas para a casa da árvore. Não demorou muito para que eu saísse do meu quarto para outro que fosse mais prático e bem menor. Mal havia espaço suficiente para a minha cama, máquinas e para uma pessoa poder se mudar. Isso foi o suficiente para mim, de acordo com a minha mãe. O pior foi que esse pequeno quarto ficava do lado da sala de estar. Isso significava que eu podia ouvir tudo, literalmente até os mínimos detalhes. 2 anos avançaram para 3 e eu ainda estava no mesmo lugar, sem ninguém saber da minha existência. Era como se eu fosse um fantasma. Sempre que os amigos da minha mãe vinham me visitar, costumavam me ignorar, como se eu fosse apenas uma parte dos móveis. Eu estava morta para todo mundo, só que não estava. Apenas o Bola de Neve permaneceu do meu lado. As conversas da minha mãe e das amigas dela eram ridículas. Elas fofocavam muito e não conseguiam parar de julgar seus parentes. Às vezes elas conversavam sobre roupas, viagens e maridos. Uma vez ouvi minha mãe falando mal do meu pai. Ela disse que ele era a razão por trás de sua infelicidade e que ela conheceu um cara rico em uma cafeteria. Esse cara a convidou para uma bebida e ela foi encontrá-lo. E agora estava pensando seriamente em deixar eu e meu pai. Para mim, essa foi a pior parte desses 3 anos, me sentindo totalmente impotente e incapaz de ficar na frente dela, não podendo gritar: você é uma mulher ingrata. Todas as coisas que meu pai fez por você e, no entanto, nunca são suficientes. Agora você quer deixá-lo porque outro cara tem mais dinheiro. Meu pobre pai não merecia minha mãe, nem mesmo eu. Eu me vi na escuridão total e a escuridão estava engolindo meu pai inteiro.
Eu não consigo me lembrar muito da minha vida antes do outono. Eu estava tão aterrorizada que esqueci tudo. Minhas memórias estavam ficando nebulosas. Me lembrei de ter uma amiga chamada Maisie, mas não conseguia lembrar o que costumávamos fazer ou como passávamos o tempo juntas. Me lembro de amar ciência, mas não lembrava mais de nada que aprendemos na escola. Ao mesmo tempo, minha mente se apegou a essas memórias. E assim começou a criar novas que não existiam antes. Eu tive que encontrar uma maneira de ficar aqui, nesse mundo, como se eu tivesse que criar meu próprio mundo dentro da minha cabeça. Maisie se tornou minha melhor amiga. Ela sempre me visitava aos domingos.